Essa barulho que eu estou feliz com Deus. Por estar na presença do Senhor para adorar e agradecer o nome do Senhor que é digno de toda a honra e de toda a glória. Vou deixar aqui o versículo para a meditação da igreja. Se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 4, que diz: e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outros idiomas, conforme o Espírito Santo lhe concedia falar. E em Jerusalém estava habitando judeu, homens religiosos de todas as nações debaixo do céu. Nós estamos diante de um contexto bíblico bastante conhecido. Eu creio que os irmãos já ouviram falar sobre este contexto. Mas é interessante que para ter descido e ele ser cheio do Espírito Santo, foi necessário, a Bíblia diz, a história diz que Jesus, quando ressuscitou ali no terceiro dia, passou alguns dias com os discípulos, com os apóstolos, ensinando e aconselhando a eles. E ali a Bíblia diz que Jesus ele vai ser elevado ao céu. Quando Jesus é elevado ao céu, a Bíblia diz que todos os apóstolos ficam olhando para o alto. Aí a Bíblia diz que vai aparecer dois homens de branco e vai dizer para eles: homens galileus, para que olhes para o alto, da mesma forma que vistes ir, ele virá. E ali Jesus vai dar uma ordem aos apóstolos, aos discípulos, de permanecesse em Jerusalém, para que pudesse ser revestido de poder, porque a missão dos apóstolos, quando Jesus foi para o céu, foi dar continuidade do Evangelho de Cristo, só que agora sendo testemunhas de Jesus, da história de Jesus, da vida de Jesus. Mas para isso era necessário que eles fossem revestidos de poder, para dar continuidade ao projeto de Deus e o Evangelho de Cristo. E ali eles vão se reunir para que eles pudessem ser cheios do Espírito Santo. E quando chega no capítulo 2, a gente vamos ver a maravilha que aconteceu. Desceu o Espírito Santo e todos foram cheios. Agora é daí que é a continuidade do Evangelho, porque Jesus foi e entregou a missão para eles, dar continuidade. Só que para fazer a missão e dar continuidade do Evangelho, era necessário eles revestirem poder, era necessário eles se preparar, receber graça do céu, se preparar para depois ir fazer a missão e dar continuidade do Evangelho. Mas Elias, por que você está falando isso? Porque nós estamos vivendo em um tempo hoje em dia em que só porque já sabe pregar um pouco, só porque já tem um diploma, um básico de teologia, já acha que está pronto e preparado para fazer a missão. É por isso que nos dias de hoje a gente vê muitos desistindo, muitos parando, porque achou que estava preparado para fazer a missão, mas quando chegou na hora aí é por isso que Jesus entregou a ordem. Ou seja, primeiro Jesus entregou a ordem, obediência. Segundo, Deus entrega a promessa, a descida do Espírito Santo, para depois
fazer missão. Se ainda não aconteceu, por quê? Por que você está falando isso? Porque hoje em dia, muitos querem fazer missão, muitos querem fazer a obra, mas o principal, o começo de tudo, é a obediência. O começo de tudo, se inicia a obediência. Porque hoje em dia o pastor, a liderança da igreja, o pastor da igreja, fala uma coisa, já muitos acham que já é dono do próprio nariz. Na casa de Deus, a gente temos que entender que a vontade já não é a nossa mais, a vontade é de Deus. Então se inicia com obediência. Primeiro obedece, depois recebe a promessa, para depois ir. E a Bíblia diz, e por que Deus, Jesus preparou os discípulos para isso? Porque Jesus sabia a perseguição que ia se levantar contra a igreja e contra o projeto e a continuidade do Evangelho. Porque a gente sabemos muito bem que o livro de Atos dos Apóstolos se inicia com a igreja primitiva na terra. Mas ela não veio por debaixo de bênçãos e logo de vitória, mas se iniciou com grande perseguição. A igreja primitiva ela foi iniciada com grande perseguição. Por isso que Deus quis que os discípulos se preparassem para continuar a missão. Porque fazer missão não é só saber cantar e saber pregar. Fazer missão é obedecer e viver uma vida real com Deus. E a Bíblia diz ali que eles vão ser preparados e vão ser cheios. E a gente sabemos muito bem que vai se levantar perseguidores contra o ministério, contra o evangelho, contra o cristianismo. E quando se levantam perseguidores contra o cristianismo, contra o evangelho, a gente sabemos muito bem que ali vai se levantar perseguição. Só que tem um detalhe: quanto mais perseguia o povo de Deus, quanto mais perseguia a igreja, a gente podemos ver que Pedro pregava e 5.000 almas se rendiam. Ou seja, então automaticamente, quanto mais perseguia, a igreja continuava crescendo. É por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 5 e 6, quem é Paulo? Quem é Apolo? A não ser servos de Deus, de quem vocês creem. Aí vai dizer, porque Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. É por isso que o projeto não parou, é por isso que a porta não fechou. Porque a pastora plantou, a igreja regou, mas o crescimento, quem assumiu o projeto